Então, meus amados, voltamos aqui para mais uma parte de acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Nós já estudamos os efeitos de acidez e basicidades e estudamos o efeito indutivo, negativo e positivo na acidez. Agora nós vamos estudar o efeito indutivo na basicidade dos compostos orgânicos, certo? Dois fatores que alteram a força dessa base, ou seja, aumenta ou diminui a basicidade de uma base. Primeiro fator que eu vou explicar para vocês é a disponibilidade de carga negativa ou do par eletrônico não ligante. Então, a disponibilidade da carga negativa ou do par eletrônico não ligante. O que é que eu quero falar com isso? Eu quero falar com isso que quanto mais fácil uma espécie química doar um par de elétrons, mais fortemente ela atuará como uma base de Lewis. Então isso aqui é a teoria de quem? Da base. Isso aqui é uma teoria de base de Lewis. Base de Lewis. Que já estudamos lá no início. Certo? Das nossas aulinhas. Já estudamos lá. Então, quanto mais fácil o cara receber um par de elétrons, ela é uma base de Lewis. Qual é o outro fator que aumenta e diminui a força da base, ou aumenta e diminui a basicidade? É a capacidade. É a capacidade ou capacitação para receber prótons. Para receber prótons. Quem fez essa teoria de ácido e base para receber prótons? A gente viu lá no início dessas aulas, né? Isso aqui é um conceito de base de Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry. Certo? Então, meus amados, você pode escolher qualquer um dos dois aí para justificar o aumento ou a diminuição da basicidade. Eu gostaria de lembrar o seguinte: a primeira teoria que nós aprendemos foi a teoria de Arrhenius. Não foi? Nós estudamos aqui Arrhenius. Depois, nós estudamos a teoria de Bronsted-Lowry. Dois caras, né? Bronsted e Lowry. E depois nós estudamos a teoria de Lewis. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a teoria de Arrhenius está contida dentro da teoria de Bronsted-Lowry, que está contida dentro da teoria de Lewis. O que eu quero falar com você? Que todo ácido de Bronsted é um ácido ou uma base de Lewis. Todo ácido, uma base de Bronsted, é uma base de Lewis. Mas não é um ácido e uma base de Arrhenius. Toda ácido e base de Arrhenius é um ácido e uma base de Bronsted, que é um ácido e uma base de Lewis. Certo? Mas nem todo ácido e base de Lewis vai ser um ácido ou uma base de Bronsted ou de Arrhenius. Eu vou gravar essa aula, eu gravei aulas até o momento que você for ver esse vídeo, não sei quando é que você vai ver, se você vai ver hoje, vai ver amanhã, vai ver daqui a 5 anos. Eu ainda vou gravar uma aula falando sobre isso aqui, quer dizer, eu já gravei no início, mas aqui foi mais como revisão, bem mais profundo, certo? E explicando para você por que as bases de Arrhenius são de Bronsted e de Lewis. Ácidos e bases de Arrhenius são de Bronsted e de Lewis,
e porque todo ácido de base de Bronsted também se encaixa na teoria de ácido de base de Lewis. Certo? Beleza, meus amados? Ok? Então vamos começar aqui. Efeito indutivo negativo. Você já sabe que o efeito indutivo negativo lá na acidez ele aumenta, né? Mas aqui não. Aqui o efeito indutivo negativo ele diminui a acidez. Ei, professor, eu posso raciocinar tudo o contrário das aulas para trás? Pode. O que aumenta a acidez diminui a basicidade. O que aumenta a basicidade diminui a acidez. Então, esse efeito indutivo negativo, ele diminui a basicidade. Beleza? Ok? Quem são esses caras que têm efeito indutivo negativo? Vamos lembrar? Vamos lembrar de novo, né? Flúor, oxigênio, cloro, bromo e iodo. Concorda comigo? E aqui você tem, quanto maior a eletronegatividade, maior é o efeito indutivo negativo. Tem um cachorrinho latindo agora aqui, não sei se vocês estão escutando. Certo? Isso aqui é a força, né? Vou até mudar aqui, vamos botar força retiradora, né? Força retiradora, né? Atrai elétrons para si. Então ele é uma força retiradora de elétrons. Mas eu fiz também a força de eletronegatividade. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um radical ligado. Acho que eu vou fazer maior, né? Para ficar, deixa eu ver. Fazer aqui maiorzinho. Vamos supor que eu tenha um radical ligado a um nitrogênio. O nitrogênio está ligado aqui. Eu tenho esses radicais. Se esse radical, né, ou esse, tanto faz, se esse radical tiver um efeito indutivo negativo, o que é que vai acontecer com esse par de elétrons? Hein? Ele vai atrair esse par de elétrons para ele, concorda comigo? Se ele vai atrair, porque ele tem efeito indutivo negativo, se ele vai atrair para ele vai dificultar, ele vai facilitar essa saída aqui, concorda comigo? Se ele facilita a saída do hidrogênio, é porque o cara vai ficar mais ácido. Então ele diminui a basicidade, certo? Porque ele vai dificultar a saída do hidrogênio. Ok? Beleza? Falou, meus amados? Então, agora vamos para cá. Efeito indutivo positivo. Logicamente, se lá o outro diminui a basicidade, esse aqui aumenta a basicidade, aumenta a força da base, a basicidade, né? Quem são esses caras, né, galera? Vamos lembrar quem são esses carinhas? Vamos lá, hidrogênio, né? CH3, que é o metil. Depois você tem o etil, lembra aí? Né? Depois você tem o propil ou isopropil. Beleza? Né? Deixa eu... Você tem o propil ou isopropil. Todos esses caras têm uma força doadora, né? E essa força doadora, ela aumenta nesse sentido aqui, ó. Quem é mais fácil de empurrar elétrons para dentro da cadeia, quando ocorre a substituição deles? Esses carinhas aqui, certo? Então, eles têm maior força doadora, certo? Capacidade de doar elétrons, facilidade, né? Força doadora. Maior efeito indutivo
positivo, né? Então, se eu tiver um radical aqui e tiver um nitrogênio, né? Por exemplo, se esses carinhas aqui tiver um efeito indutivo positivo, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar esse par de elétrons para lá, porque tem efeito indutivo positivo, e ele vai dificultar, ele vai dificultar a saída do hidrogênio. Se ele vai dificultar a saída do hidrogênio, ou seja, quebrar a ligação aqui e formar um íon H+, se ele vai dificultar, é porque ele é mais básico do que ácido, né? Porque a facilidade do ácido está em liberar o íon H+. Agora, vou lhe dar um outro exemplo usando a teoria de Lewis. Olha só, presta atenção aqui agora. Esse nitrogênio não vai sobrar um par de elétrons? Não vai? Quanto mais fácil doar esse par de elétrons, maior é a basicidade de Lewis. Concorda comigo? Maior é a basicidade de Lewis, certo? Então raciocina comigo. Quanto mais força eu tiver para cá, mais eu vou ajudar esse par de elétrons a sair. Concorda comigo? Quem é que tem essa teoria de fazer o elétron, a facilidade em doar um par de elétrons? Teoria de Lewis. É a mesma coisa que você fazer uma força. Você está fazendo uma força nesse sentido, logicamente você está empurrando esse par de elétrons para cá, você está facilitando esses elétrons de sair. Teoria de Lewis. Certo? Quanto maior a facilidade em doar elétrons, maior é a facilidade de doar elétrons, não, desculpa, de doar um par de elétrons, base de Lewis. Beleza? Agora, por que o efeito indutivo usando a teoria de Lewis? Olha só. Se você tem dois elétrons aqui e tem uma força empurrando no sentido contrário, o que é que vai acontecer com esses elétrons aqui? Mais difícil vai ser esses elétrons saírem, porque tem uma força no sentido contrário, certo? Ou seja, está empurrando esse par de elétrons para cá, que logicamente vai afetar na força, empurrando ele para ficar mais para dentro do átomo, entendeu? Diminui a facilidade de liberar, são sentidos de força diferentes. Esse aqui quer liberar, só que esse aqui está puxando para o lado contrário, certo? E aí dificulta. O outro quer liberar também, certo? E tem uma força forçando ele para liberar, então é mais fácil. Então tá aí a teoria de Lewis, porque o efeito indutivo positivo aumenta a basicidade, facilitando que o par de elétrons saia, e porque o efeito indutivo negativo diminui a basicidade. Entendeu? Porque dificulta a saída desse par de elétrons, dificultando a saída, teoria de Lewis. Beleza? Ok? Então agora a gente vai para a nossa próxima parte aí, que vai ser uma parte de fazer exemplos, ok? Beleza?